Tudo bom, pessoal? Hoje a gente vai começar então o nosso curso de solda laser. Temos aqui então um equipamento de 100 watts, um equipamento de solda laser de IAG pulsado. A gente já viu isso na parte teórica. Se você não viu a parte teórica, procure lá no nosso canal. Falando um pouquinho aqui dos parâmetros, nós vamos aprender a configurar parâmetros nessa máquina. Principalmente são 3 parâmetros aí principais. Esses 3 parâmetros principais servem para quê na prática? Servem para regular a máquina para diferentes tipos de materiais e para diferentes espessuras de materiais. Então essa regulagem é basicamente para isso, para você estabelecer o diâmetro que você quer ao seu cordão, à sua solda, para estabelecer também alguns parâmetros que vão fazer uma solda cordão melhor, ou se não você calibrar um pouquinho mais para uma solda a ponto. E esses parâmetros vão servir exatamente para isso. Bom, lembrando um pouquinho aí da máquina, a máquina compacta, apesar de ser de 100 watts, vocês vão ver a potência dela, é uma máquina compacta, é uma máquina que cabe em pequenas oficinas, e nós temos também então a parte ótica, a parte onde vão estar os parâmetros, uma tela touch, já em português, tá? Em algumas máquinas pode estar em inglês, em outras pode até mudar um pouco os parâmetros. Mas a nossa tem apenas 3 parâmetros muito simples de operar. E temos também a parte do microscópio digital. Se você está com problema da sua máquina, porque essa máquina trabalha com foco, tá? É como uma câmera. Se estiver fora de foco, a máquina não vai funcionar. Se você está com problema da máquina disparar no foco e não soldar, não dar o ponto, mas você vê o laser batendo, o que pode estar acontecendo? No interior da sua máquina existem lentes que dão a regulagem, tá? É como se fosse um foco de uma câmera realmente, que dão a regulagem de foco para cá. Se isso não estiver regulado de forma adequada, o seu foco digital do monitor não está casado com o foco que está já vindo do laser IAG através da fibra ótica para cá. Tá? Lembrando que não é um laser de fibra ótica, tem uma fibra ótica que conduz o laser IAG da lâmpada até o objeto. Então, se você está com esse tipo de problemas, é assistência técnica, não adianta. Ou se você for aventureiro, né, abre a máquina, eu não faria isso. E temos também a parte ótica, que pode também estar desfocalizada em relação ao pulso de laser. Também recomendo manutenção, não recomendo você abrir equipamento, até porque dependendo você pode perder a garantia. E bom, temos aí uma mesinha que é simplesmente para ajudar a dar o foco, mas você pode trabalhar ali também na mão, né, tentando soldar os objetos na mão. Eu prefiro sempre trabalhar em cima da mesinha. Lembrando também, não deixar de utilizar água desionizada ou desmineralizada na máquina, porque a máquina tem um sistema de refrigeração, aquele chiller que era grandão, que eu falei na parte teórica. O chiller dela é embutido. Então, o que acontece? Se você usa uma água que não seja de qualidade, você vai acabar entupindo o sistema de arrefecimento dela. É muito importante isso. Outra coisa, temos aqui o pedal. Para quem nunca viu uma máquina laser, eu vou acionar o pedal com o pé. Então, ela funciona dessa forma. Cada vez que eu aperto, é um pulso, ou seja, um flash da lâmpada. Se eu aperto direto e fico segurando, ela vai dar vários flashes intermitentes, que eu vou ensinar a vocês a calibrarem o quanto pode ser intermitente ou não, pode ser um tec, tec, um tec, 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 tec. Isso vai ajudar muito na hora de calibrar para fazer os cordões de solda. Importantíssimo estabilizador de linha, eu sempre uso esse aqui nos nossos testes para tudo. É um equipamento nacional de 3.000 watts, 220 volts. É um dos melhores que eu considero assim que a gente usa, já me salvou várias vezes aí de queimar equipamentos, tá? E outra coisa muito importante, claro, todos devem conhecer, mas é importante lembrar, o terceiro pino das tomadas é terra. Se sua rede não estiver aterrada, esse equipamento trabalha com grandes correntes, quando você dá os pulsos para a lâmpada. Pode ser que essa corrente escape, venha queimar, se não tiver aterramento para essa corrente oriunda que fica circulando no equipamento, ir para o terra, que é a função dele, queimar a sua máquina. Queimar lâmpada, queimar placas, é essencial. Inclusive, garantia associada
a ter uma boa rede elétrica, porque equipamentos eletrônicos, se você não tiver aterramento, pode queimar. Então fica a dica aí, não queimou até hoje? Pode queimar amanhã. E bom, a gente vai começar então demonstrando a potência no máximo de uma máquina de 100 watts, para vocês verem que realmente ela atende às necessidades de solda do dia a dia de qualquer ourives. Então bora lá? Vamos testar a máquina então? Ligamos a máquina, já inseri o líquido de arrefecimento nela. É bem simples, tá, de fazer isso. Tem um botão lá atrás que você aperta a bomba, você deixa a água puxar e ela automaticamente desliga. O nosso equipamento, tem equipamentos que não fazem isso de forma automática, tá? Bom, liguei a máquina. Primeira coisa que se faz na máquina, eu vou mostrar já o zoom aqui. A gente tem que ligar a máquina, porque ela ligou só o botão. Agora nós vamos ligar o laser, a lâmpada vai começar a esquentar, a gente espera um pouco. E quando a gente escuta um aviso sonoro, um clack, vai aparecer aqui em português, pronto para uso. Agora está aguardando ligar. Eu já vou mostrar isso na tela para facilitar. Então vou clicar em ligar, acender, que é realmente acender a lâmpada, acender o acionamento da lâmpada, e vou esperar. Clicando uma vez na tela, eu tiro também, eu já vou mostrar a tela com zoom, tá? Eu tiro aí os parâmetros da tela, tá? Claro que eu gosto de trabalhar com os parâmetros do lado. E é isso, pessoal. Agora então vamos entrar um pouquinho aqui na máquina, vamos dar um zoom para a gente começar realmente aí nosso curso, beleza? Valeu, espero que vocês gostem. E aí então, ligamos o botão, né, de acionamento, a chave de acionamento de energia, mas o laser ainda não está ligado. Você tem aqui um botão que vai aparecer acender. Você vai clicar nele e vai pôr aqui, aguarde estar pronto. Quando você ouvir a máquina fazendo um clack, vai aparecer aqui, máquina pronta para uso, sistema pronto, que é o que aparece aqui em português, tá? É bem fácil. Então, uma vez que você liga lá, você tem que fazer esse procedimento de acender, tá? Aguardar, fez o clack, vai aparecer aqui. Não fez o clack, pessoal, problema na máquina. Pode ser diversos. Aí, realmente, assistência. Começou a apitar e uma luz vermelha intermitente, falta de água ou água muito quente, o sistema de refrigeração não está bom, tá? Isso é importante aí salientar. Então, tudo ok, água no reservatório ok, cliquei, esperei fazer um clack na máquina, vai fazer um clack, que na verdade é um solenoide ativando, tá? E aí a gente vai ter esse sistema pronto para uso. Falar um pouquinho aí com vocês, antes de iniciar qualquer coisa, os parâmetros que nós temos, tá? Nós temos o ciclo, que é o quanto o pulso dura, ou seja, o quanto a lâmpada acende e apaga, e claro, quanto mais tempo você tiver nesse ciclo de milissegundos, né, mais demora o laser, então, vai atingir, tá, durante mais tempo o seu objeto. Isso faz com que mais energia seja transmitida, mais joules sejam transmitidos também na hora de conversão aí de potência para energia em calor, tá? Eu normalmente deixo em 2, se você deixa em muito também come a vida útil, esquenta muito o equipamento, tá? Então sempre deixo em 2, eu não mexo aí. Você tem a potência que varia, tá? De 1 até 150, podemos clicar aqui também, ó. E pessoal, lembrando que varia de equipamento por equipamento, tá? Então não necessariamente, aliás, esse 150 equivale a uma potência maior. Eu posso ter um equipamento de maior potência que vai até 150 também. Isso aqui vai depender muito do fabricante também, como que ele colocou isso aqui, essa potência. Claro que normalmente está associado, então 150 é o máximo, tá, deste equipamento, e o equipamento que tenha 150 aqui em potência, se espera que tenha o mesmo resultado. Mas pode ser que não tenha, porque pode ser que ele colocou aqui na programação apenas um número e não tenha tanta potência, por não ter uma lâmpada tão potente, por não ter um cristal de lítio tão potente. Então, sim, é parâmetro, tá, potência,
mas de marca para marca ou de laser para laser pode variar, e pode variar não só o número, como sendo mais alto, normalmente as máquinas de mais watts, 200, 300 watts, vai ser mais alto esse número, e vai ter mais potência, claro, porque tem mais watts. Porém, você pode se deparar com máquinas de 100 watts ou 80 watts, que você coloque aqui um número maior e não entregue a potência que esse equipamento entrega. Isso pode acontecer, porque na programação eu tenho como mexer isso aqui internamente, tá? Raramente isso aí vai acontecer, normalmente está associado, tá? Então o máximo aqui é 150. Se eu der um tiro agora, é um tiro de 12, vai atravessar aí quase 2, 3 milímetros de chapa, tá? Para vocês terem uma noção. Nós temos a frequência, que é quanto mais baixa, menos intenso o pulso. Então, quando eu aperto o pedal e seguro o pedal, eu vou fazer tec, 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 ponto por ponto. Eu já vou mostrar na prática. E quando você aumenta essa frequência, vai fazer trrr. Isso para quê? Para você fazer o cordão. E aí, a regulagem disso vai depender da sua habilidade também. Se você consegue fazer um cordão mexendo rápido a peça, você vai trabalhar numa frequência mais alta. Se você quer trabalhar um pouco mais devagar, porque você ainda não tem a perícia de mexer a peça de forma rápida e soldar no laser, você vai por uma frequência mais baixa. Então coloca lá a frequência ali em 7, 8, já é o suficiente para você fazer um cordão legal aí, tá? A gente vai ver tudo isso na prática. E o focar? O focar eu vou mostrar para vocês depois o que ele significa. Porque aqui é um foco, tá? Aqui é um foco, aqui está focado. Se eu colocar aqui o dedo não está, mas se eu focar o meu dedo, ó, tá? Eu foquei meu dedo, ó. Ele está no foco. Porém, pode estar fora do foco do laser, tá? Porque uma coisa é o foco óptico, seja digital ou analógico. Uma coisa é o foco, outra coisa é o foco onde está o laser. O laser tem basicamente um foco fixo. E esse focar vai fazer com que esse foco se mexa. E aí, ao mexer esse foco, você atinge um objeto em cima ou embaixo. E eu vou mostrar para vocês isso na prática. Esse é um botão muito importante para você conseguir operar a máquina, o focar, ok? Então vamos lá, vamos colocar a primeira peça aí e entender um pouquinho mais agora do laser na prática. Mudei aqui um pouquinho a posição da câmera, pessoal, para conseguir operar a máquina aqui, tá? Depois eu mostro aqui a parte de baixo da máquina, que é onde a gente coloca realmente aí a mão para soldar o objeto que a gente quer soldar aqui, tá? Tô fazendo assim em forma de zoom, que agora a gente vai para uma parte bem importante, né? Como eu falei, a potência da máquina. A potência da máquina, muitas pessoas não têm muita noção do que é capaz uma máquina de 100 watts. Então, às vezes, acaba adquirindo uma de 200 watts sem ter o conhecimento. E aí acaba pagando mais caro no equipamento, uma manutenção mais cara, enfim. E tudo mais dificultoso por ser uma máquina maior. No caso, pra gente, né, essa máquina é muito, na questão tamanho, ela é muito legal da gente trabalhar também, porque eu consigo enviar ela com um custo menor, já sai melhor para o cliente, né? Então, tem várias vantagens, tá? Tem várias vantagens aí que a gente viu lá no curso teórico. Enfim, vamos lá ver a potência então de uma máquina de 100 watts? Então, vou colocar aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, são 3 chapas, tá? São 3 pingentes de 2,5. Eu posso até colocar uma terceira chapa. Vamos colocar aqui, ó, 3 milímetros, tá? Será que atravessa, gente? Será que um tiro atravessa quanto? Bom, já vou adiantar. Um tiro atravessa aí umas 2 chapas dessa, 3 chapas, tá? Mais de um tiro aí de 12, tá? Na potência máxima da máquina, a gente vai conseguir atravessar vários, tá? Com 10 tiros a gente já atravessa tudo isso e até mais. Então, são pingentes, tá? Mas, Diego, você tá estragando os pingentes, meu. Isso aqui na Fiber Laser a gente faz em 5 minutos ou menos. Então, vamos lá.
O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Estou posicionando ali na máquina, tá? Estou posicionando aqui as peças. Empilhei elas, ainda coloquei 2 chapas embaixo para garantir que não vai penetrar, porque às vezes penetra e marca a mesinha aí de regulagem do foco. Lembrando que o foco aqui não é o mesmo do foco onde o laser fica focado. Por isso que a gente tem aqui esse focar digital para a gente regular a altura onde o laser bate e foca, tá? Que aí a gente casa essa focagem do laser com esse foco da tela, tá? Com foco óptico. Então é isso. Vamos lá ver? Vou mexer aqui no foco, tá? Vou mexer aqui para subir e descer. Talvez a gente tenha que focalizar um pouco, tá? Devido à altura aqui, talvez a gente tenha que mexer um pouquinho nesse foco. E é isso. Então vou posicionar aqui novamente a câmera. Vou focalizar então. Ó, aqui então eu tenho a medalha, ó, todas as medalhas e a parte da chapinha quadrada, que é onde eu vou efetuar o disparo. Vou efetuar o disparo aqui no meio. Tá? Eu vou dar um primeiro tiro e único. Essa é a intensidade que você pode esperar de uma máquina de 100 watts. É a potência máxima de um tiro dessa máquina. Isso que eu nem regulei ainda, afinei aqui o foco, porque a gente pode estar com o foco para cima ou para baixo. Então, ó, aqui realmente a gente estava com o foco alterado. Olha só o segundo tiro, o que fez. Já atravessou já pelo menos umas 2 chapas dessa. Vamos ver quanto que atravessou? Opa, foram 3 chapas, tá? 3 chapas. Não, foi 2 e soldou a terceira. Gente, com 2 tiros, atravessou 2 chapas de 0,8 e soldou na terceira que ainda não atravessou. Tá? Com 2 tiros, gente. 2 tiros. Ou seja, é uma máquina muito potente. Olha o buraco que faz. E agora eu vou mirar de novo nesse buraco aqui. E vamos dar uns tirinhos aí, ver se atravessa. Ó. Conta comigo então. Lembrando, 2 tiros, atravessou 0,8 e 0,8, dá 1,6 milímetros e soldou na de baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ver 10 tiros o que fez agora? Pessoal, atravessou a terceira chapa. Atravessou a chapa de baixo. E ainda marcou o local. Isso se não atravessou. Deixa eu ver se atravessou. Acho que não. 10 tiros então, ó. E marcou o local aonde estavam as chapinhas. E soldou perfeitamente. Aliás, desculpa, gente. Não são 3 chapas. Aqui tem 4, a de cima, né? São 3 pingentinhos, né? E a chapa de cima. Então ela soldou com 10 disparos 2,66. E ela atravessou logo de primeira, tá? Que eu esqueci de contar essa. De um tiro só, de 2 tiros que a gente viu, 2,65. Com mais tiros, ela soldou as 3 já de uma forma que fica difícil até tirar. E atravessou mais uma chapa. E ainda marcou a chapa de baixo. E se eu continuasse atirando, ela ia continuar dando tiro até perder o foco do laser. E ela ia atravessando. Então, gente, a pergunta é... Depois eu coloco fotos aí para ficar melhor a visualização. A pergunta é... Para que tanta potência, né? Mas,
claro que se você quiser, a gente vende para você com uma potência que você quiser. Tem até de 300 watts, tá? Essa aí a gente não tem normalmente aqui no Estoque Brasil, porque é uma máquina mais cara, enfim, e não há necessidade. Normalmente é utilizada para outros fins em outras áreas e não em joalheria. Mas enfim, também dá para usar, tá? Nada impede. Porque como dá para regular para uma regulagem mais baixa, né? Então você consegue. Vamos ver agora a relação do tiro? Bom, vou colocar aqui em 1, tá? Para vocês entenderem o que o tiro, eu só vou baixar aqui a potência, gente, porque senão vai atravessar a chapa e vai marcar lá embaixo. Vou colocar aqui uma potência baixinha, tá? Vou colocar aqui 30, só para a gente entender. Olha, então a gente tem aqui a chapa e eu vou fazer um cordãozinho em cima, tá? Dessa chapa quadradinha que está em cima dos pingentes. Eu vou agora pisar. Eu vou pisar no pedal e vou manter pressionado. Eu não vou soltar, não vou dar tiros. Tiros aqui é pedalada. Então eu vou pisar, tá? Vou pisar e vou segurar. Aí ela vai dar uma rajada de flecha ou de tiros, né? Ainda tá muito forte, gente. Eu esqueci de dar ok aqui. Não entrou a potência de 70, 50, vamos por 30, né? Só pra gente ver aí. Ó, 30, tá? Olha só, esqueci que estava na potência máxima. Se você ver ali, dá pra ver uma, chapinha de baixo outra, já marcou a terceira, deve ter atravessado. É brutal, assim, é uma potência muito grande, tá? E aí eu vou apertar e deixar apertado, tá? Vou deixar apertado o pedal. E vou ir mexendo a chapa. Gente, essa é a frequência de 1. Eu deixei o pedal pulsado e ela vai pá, 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 tiro por tiro. Vou aumentar essa frequência agora para o máximo, que é 12. E agora, gente, vocês vão ver como se faz o cordão. Claro que 12 é muito, tá? 12 é muito. Eu uso bem menos, 7, 6. Vou apertar e não vou soltar. Ó, no mesmo tempo que eu dei 1, 2, 3, 4, 5 tiros, com a frequência máxima, eu dei vários tiros. Então, é para fazer o cordão, tá? Serve para fazer o cordão. Eu diminui bem a potência aqui, porque senão atravessa mesmo as chapas e acaba derretendo, indo lá para baixo na nossa mesa ali, tá? Então é isso, tá? Essa é a potência, né? A gente tem uma potência bem alta nessa máquina, uma rajada que você consegue cordões muito bons, tá? Configurando a máquina. E lembrando, você configura aqui de acordo com a espessura, de acordo com o material que você está soldando, ouro, prata, até um latão, enfim, outros materiais, tá? E você consegue também parametrizar. Então, soldei uma chapa fina, deu muito certo, quero guardar essa configuração. Você vem aqui, bota o nome chapa muito fina, 010. Aí você vem, bota a configuração, salva, e aí é só selecionar ali quando você for operar a máquina. Eu normalmente opero por aqui, tá? Eu não deixo salvo ali, por isso não tem parâmetros salvos. Então é isso, gente. Em relação à potência, acho que ficou bem claro. E mais do que isso, ficou claro a potência de uma máquina de 100 watts. Claro que a gente vai ver nas peças agora, nas práticas que a gente vai fazer aqui. Mas já deu para ver, né, que realmente se trata de um equipamento que tem uma potência bem alta, tá? Então, gente, ela não só serve, como ela dá conta de 99%, para não falar 100%, porque 100% sempre é muito. Então, gente, potência, o ciclo eu não vou mexer, tá? Porque o ciclo é o quantos milissegundos esse laser ativa, então eu sempre vou deixar baixo, até porque esquenta a lâmpada, não tem necessidade. Se for de 200, tá, pessoal? Menos ainda, porque é muita potência para coisas delicadas com um ciclo muito longo, tá? Então não recomendo esse ciclo tão longo. Apesar que um ciclo mais longo, se você ajuda a espalhar mais o material quando bate, tá? Mas enfim, eu prefiro um ciclo mais baixo. Bom, bora lá então colocar uma peça aí e ver o resultado. Eu vou começar com uma corrente bem fininha,
tá? E depois eu vou ensinar esse focar aqui, porque vai ter uma peça que a gente vai falar, ih, parou de soldar. E aí, na verdade, é só mexer no focar que vai soldar perfeitamente. Bora lá, então. Bom, pessoal, eu vou começar com essa peça aqui, tá? É um pingente, sua contrargola aí, a perinha. E eu vou fazer a solda dessa contrargola. Primeiro eu vou estragar, depois eu vou fazer a solda, para vocês verem o que uma má regulagem causa, ou um equipamento que não consegue ter regulação, a regulagem correta, tá? Então, se o equipamento também é ruim, não permite regular, você vai ter problemas. E outro problema aqui já é logo de cara, tá? Eu pus de propósito, eu vou mostrar para vocês que é aqui, ó. Se vocês observarem, o metal não está encostando. Então, na solda de maçarico já é muito importante estar encostado, apesar de você usar lá a vareta de solda. Mas na solda a laser, um material tem que estar encostado no outro, porque o que faz soldar é o derretimento de ambos os materiais que funde, e não mais uma vareta de solda. Isso torna a solda também bem mais forte, tá? No caso aqui da prata, mais ainda, né? Que a gente usa a prata solda média, solda forte, solda baixa. Então, aqui você vai ter uma solda perfeita disso e bem forte, tá? Porque é o derretimento de dois materiais se fundindo, dos dois materiais, tá? Então, eu tenho que primeiro arrumar isso aqui, né? Vou apertar ali e vou deixar pronto para solda. Então, a gente vai fazer o posicionamento. Por isso, a parte ótica é muito prática, para você encontrar, tá, a sua região de solda. Porém, quando você tiver prática, você já sabe mais ou menos onde fica mais fácil o posicionamento. Bom, aqui eu posicionei, vou regular o foco aqui apenas na mesa, tá? Não vou regular aqui a parte do foco do laser, apenas o foco ótico, porque mais ou menos já deve estar aí sobre o foco. Vou então posicionar, sempre posicionar entre os dois materiais, tá vendo? Nem em cima de um, nem em cima do outro. Então, no meio dos dois, porque a máquina é bem precisa nesse sentido. E vou dar um ponto de solda, tá? Aqui já está soldado. Vou dar outro ponto de solda. Posso dar um... Aqui não há necessidade de um cordão, tá? Então, com alguns pontinhos de solda, já soldei. Lembrando que você pode usar argônio para não pretejar, mas aqui, basicamente, você passa um paninho com o próprio pano, uma escovinha aí, você já tira esse pretejamento, tá? Se você não for banhar de novo no sal branqueador, se você não for colocar no sal branqueador, né? Então, basicamente isso. Agora vamos falar que o equipamento não é bom e você não consegue essa regulagem. Você coloca a potência baixa, ele não te entrega a potência baixa, ele não consegue modular, tá? Direito a potência do laser. Ou seja, ele vai entregar um flash que não condiz aqui com a potência que você está regulando na máquina. O que acontece então? Ó? Você não teria uma solda perfeita. Pessoal, isso aqui é uma solda perfeita, tá? Se eu tirar aqui e mostrar para vocês, ela tá perfeita, que aqui tá na solda, a solda tá na lupa, né? Então aqui é um microscópio, basicamente está aumentado muitas vezes, então você vai ver aqui todo esse emaranhado, esse metal, mas ali, se você olhar com o olho, quase imperceptível a solda, e de fato tá bem soldado, tá? Agora, digamos que o equipamento não é um equipamento muito bom, não regula muito bem a intensidade, e aí você dá um disparo com uma potência baixa, pensando que está baixa. Olha o que aconteceria. Eu coloquei 80, que já não é uma potência muito alta, mas já não seria bom aqui para esse caso. Olha o que vai acontecer. Então, se você não consegue regular a potência, olha, atravessou e ainda bateu no pingente. Se você não tiver um laser bom capaz de regular essa potência de uma forma precisa,
você não consegue fazer esse tipo de solda. Você vai ter este tipo de erro aí, tá bom? Então isso é essencial. Ou se você está usando uma potência muito alta e não sabe por que está acontecendo isso, é só isso, é baixar a potência da máquina, tá? Não tem muito o que se fazer. E também, se não estiver soldando aqui em cima, é mexer no foco. Que isso aí eu vou mostrar para vocês depois na prática o que acontece quando o focar, o laser não está alinhado junto com o foco óptico, tá? Você não vai ter o ponto de solda. Enfim, vou dar mais uns disparos aqui para cortar isso aqui. Vou parar de fazer isso que vai estragar o pingente. Bom, vou tirar aqui, tá? Vou colocar outra argola, vou soldar. Só para mostrar para vocês um detalhe, eu tô aqui para cortar isso aqui, tá? Quero cortar isso aqui. Vou mostrar para vocês fora do tripé aqui que fica mais fácil. Veja bem. Aqui temos a solda. Eu vou colocar ela e vou apertar aqui para vocês verem que não solta, tá? Com aqueles únicos pontinhos. Na verdade, o primeiro pontinho ali já soldou de um jeito já que eu não soltaria. A solda é muito forte porque ela é feita no próprio material. Então eu vou pegar aqui e vou apertar. Sai a solda. Então, por mais que eu aperte aqui, ó, não solta, tá vendo? Ó? Chega a entortar, ó. Chega a entortar, mas não solta. Soldado ali de um jeito que não vai soldar mesmo, não vai soltar mesmo, tá? Então é isso que a máquina laser te entrega, uma solda perfeita e uma solda que não solta aí de nenhum jeito. Claro que aqui já não tá perfeito, que eu avacalhei ali para fazer a demonstração, né? Eu vou cortar aqui então e já volto e a gente já faz a soldagem direito desse. Então, pessoal, posicionei aqui, tá? Ajustei levemente o foco. E agora eu ajustei para 30 a potência. Antes a gente estava em 80 quando eu simulei lá um erro. Então existe uma diferença. Vou colocar um pouquinho mais de frequência para o tiro ser mais rápido. E eu já vou dar um primeiro tiro aqui. A gente já tem uma solda feita aqui. E agora eu vou fazer... É que eu não tô com as duas mãos, tá? Para fazer um cordão, é bom ter as duas mãos disponíveis. Então, basicamente, aí solda feita, tá? O que a gente está vendo aqui, você não vê, tá? Eu vou pegar aqui o pingente, vou tirar de novo o celular do tripé e vou mostrar para vocês. Isso aqui não se vê aqueles pontinhos nem nada, se vê o pretejamento ali, que é sal branqueador, ou enfim, um acabamento levinho aqui. E contra-argola soldada, perinha soldada, pingente pronto, tá? E a solda bem forte. Isso que eu nem reforcei nas laterais, tá? Eu podia colocar na lateral e fazer uma soldinha lateral ali também, mas eu não fiz, tá? Porque realmente aqui, só aqui, você já consegue uma solda bem forte, tá? No caso, quando a gente coloca aí a solda no maçarico, espalharia a solda ali inteira e ficaria soldado ali a peça inteira, né? Aqui já nem tem essa necessidade, mas se você quiser fazer, é só colocar a pecinha de lado e dar uns pontinhos de solda aí em cada lado, tá? Então é isso, peça soldada, peça fina, que requer uma regulagem precisa, mas ainda não tão precisa, porque uma coisa é essa chapa, outra coisa é uma chapa, por exemplo, como as que compõem os elos desta corrente. Tá? É bem diferente, é muito mais fino e é o que eu vou mostrar para vocês depois. Bom, pessoal, como eu falei, eu tinha mais prata, né, do que ouro aqui. Tem pouco ouro aí para demonstrar o ouro, mas enfim, vou colocar aí. Prata é mais difícil de soldar, tá, pessoal?
Isso aqui é um BOzão, né? A gente tem aí uma corrente mega fina, com elos mega de chapa mega finas. E agora sim a gente vai ver até onde a máquina consegue ir, porque isso aqui já é nível hard de soldar até no maçarico, né? Então, vou reposicionar aqui e já abro o vídeo de novo com a peça reposicionada, já os elos já entrelaçados, para a gente fazer a solda. Bom, posicionei os elos, tá, pessoal? E agora sim, valendo um dedo. Vou fazer a solda na mão, claro que, né, gente, uma pinça aí, uma terceira mão vai bem. Mas vou fazer aqui mesmo, tá? Já tá posicionado aqui. Eu tenho que acertar o disparo aqui, tá vendo, ó? O único problema aqui, gente, é que não tá tão encostado quanto eu gostaria o metal. Vou dar um tiro, ver se vai, mas o certo seria posicionar melhor, tá? Ups. Au. Bom, tiro na mão eu não levei, né? Porque ela é bem precisa, né, pessoal? Se fosse o equipamento de outra pessoa, não faria isso jamais. Aqui, esse aqui eu conheço. Então tá bem reguladinho. Então a gente teve uma solda aqui, mas foi uma solda onde eu disparei errado, né, gente? O disparo não aconteceu de forma precisa, mas não pela máquina, mas pela minha mão aqui, que eu mexi na hora e não bateu no elo com elo, sabe? Bateu na lateral, então soldou este elo neste elo, e não é para acontecer isso, né? Para soldar o elinho entre uma e outra, tá? Como eu não tenho muita perícia aí, vocês podem dar aula de solda para mim, né? Nesse quesito aí de perícia e ter a precisão que é necessária aqui, eu vou tirar um elinho ali, vou soldar um elo com elo sem ser na mão, ali na mesinha mesmo, para vocês verem como ela solda perfeito os elinhos, tá? Bom, pessoal, peguei então 2 elos da corrente, abri e coloquei um do lado do outro, tá? Só para vocês verem aí quando é na junção, como a solda fica. Vou dar um ponto de solda e um ponto de solda. Diminui um pouco a potência está muito alta, tá? Automaticamente, chapinha soldada, não está soldada embaixo, tá? O que demonstra que realmente ela tem uma precisão muito boa, porque só soldou as 2 chapinhas. Eu vou mostrar essa chapinha para vocês de quanto é, para vocês entenderem a importância, tá, da potência ser modulada de forma correta pelo equipamento para uma solda perfeita em coisas muito finas, tá? Coisas mais grossas, você bota na potência máxima, se for a máquina de 100 watts, e você não vai ter grandes dificuldades. Se for uma máquina de 200, você já tem que acertar um pouquinho, porque se você meter muito, você vai acabar perfurando a peça, vai acabar estragando a peça, tá? Então só vou medir aqui para vocês verem a espessura dessa chapa. Então aí uma chapa 018, tá? Soldou sem dificuldade. Só saber regular os parâmetros, tá, pessoal? E o foco, tá? Como é algo que está bem embaixo, você não precisa aumentar ali o focar. Então é isso, ó, soldado, tá? Se fosse um elinho no outro, bem encostadinho ali, você conseguiria soldar sem problemas, tá? Isso é prata, tá? A gente tá falando de prata aqui, que é mais difícil de soldar. Então é isso, pessoal. Bora para a próxima peça. Bom, pessoal, agora eu trouxe algo aí médio para vocês, tá? Que seria então soldar a argolinha que une aí o fecho, né, da pulseira, tá? Aqui talvez requeira mexer um pouco no focar, porque como eu vou soldar a argola de assim e vou estar num ponto fixo ali na mesa, então talvez eu tenha que mexer nessa distância focal.
Porém, se você tiver com ele na mão é mais fácil, provavelmente você não precisa mexer, tá? Bom, vamos lá. Vou posicionar a peça. Bom, pessoal, então vou encontrar aqui o aro. Resolvi colocar ele deitado aqui primeiro, tá? Ciente, Carvalho. Já avisei que vai dar merda aí. Porque eu tô usando uma potência meio alta ali de 40. Como eu disse, talvez tivesse que mexer no focar ali. A peça já está unida, tá? Mas eu dei um tiro, por isso que eu não gosto de soldar argola deitada, porque eu gosto de dar o tiro de assim, porque aí o material corre para o outro. Dessa forma, quando eu dou o tiro no meio, às vezes corta os materiais e não solda. Solda, mas solda desse jeito que vocês viram, né? Então, por isso que o ideal, normalmente, é soldar as correntes, tá? De pé, começar com um arinho de pé, tá? Ou angulado assim, para a solda correr para o outro, entendeu? Porque se você bate aqui de cima, você bate na fenda. Se você bater desse para cá, você empurra esse metal, tá? Que já está derretido, para o outro que derrete e solda. Então a solda fica mais perfeita. Então vou dar outro tiro para vocês entenderem que não é o ideal, tá? Fica difícil, acaba até separando aqui, tá vendo? Então agora eu vou colocar angulado para vocês verem a diferença. Fazer aqui na mão mesmo, tá? Então vou angular a peça, ó. Aqui, claro, já ficou um pouco pior, né? Porque já desencostou muito ali, né? Mas ó, quando eu angulo a peça e dou um tiro, o material vai escorrer para frente e não vai cortar. Não sei se deu para entender, mas a questão aqui é o ângulo que você bate a peça, tá? O ângulo que você dá ao ponto de solda, ele faz a solda correr também para o outro lado. Ó, tá vendo? Ele já não corta a peça. Ele faz correr a solda. E aí em cima, ó, como ficou cortado da outra vez, tá vendo? E o aro também já tá aberto, né? Mas enfim, soldou, né? Aqui tava unido, mas como eu dei aqueles primeiros tiros com ela deitada, não funcionou. Por isso que o ideal, aqui eu tô segurando na mão, tá, pessoal? É você sempre procurar angular a peça e não pegar reto o disparo. É isso, tá soldada, tá? E eu tava pegando a peça para vocês entenderem desta forma, tá? Angulada. Para quê? Para o tiro pegar aqui, trazer o metal quente, esquentar outro material e fundir os dois, tá? E não cortar quando eu tenho a incidência aí reta, tá? Do laser. Então é isso. Soldado, tá? Isso aqui não sai, mas nem, ó, estoura a corrente, mas não estoura o elo, tá? Bora então para a próxima peça. Então essa é mais uma dica, tá? Para vocês não esquecerem. O ângulo que você dispara o laser é tudo. Se você dispara reto, a tendência é você cortar. Se você angula um pouco,
a tendência é o metal quente espalhar, bater no outro metal quente e fundir as peças, tá? E você ter uma solda. Se você bate reto, a tendência é fazer um buraco, tá bom? É isso, pessoal. Então, essa parte aqui do elo era para mostrar isso também para vocês, tá? A questão da angulação da peça, a importância que tem. Peguei agora, pessoal, uma situação parecida, então eu vou soldar esse pingente, tá? Nessa chapa, tá? Então, o que que acontece? Eu primeiro vou pôr reto para você ver o resultado. Se a máquina estiver bem calibrada, você até consegue um resultado, mas não é o mesmo que você segurar a peça na mão e angular. Então a gente ajustou aqui, né? Encosta o máximo possível. E aí a gente tem essa situação. Eu vou colocar uma potência um pouco maior. Para unir chapas é bom uma potência um pouco maior, tá? Para ter uma penetração maior na chapa e que a fundição do material corra mais a fundo. Mas aqui nesse caso, tá? Vou dar um ponto aqui. Só que eu vou dar com uma potência alta. Então eu vou dar com 80. Então, olha o que acontece, né, pessoal? Primeiro, máquina desregulada, né? Máquina não. Parâmetro desregulado. Então, muito forte. Já vou diminuir e ajustar, tá? Só para vocês entenderem também uma situação. Vocês viram que até agora eu não usei nem 50% da capacidade de potência da máquina. É aquela coisa. Até onde eu preciso uma máquina de potência superior a essa. E aí fica claro, né? Até agora eu usei 25, 40. Depois eu vou pegar uma peça grossa mesmo para ver se a gente consegue usar a potência máxima dela. Porque talvez até a potência máxima para peças grossas não seja o ideal. Então, ó, vamos lá. Por uma potência de 60. E vou dar um tiro. Bom, o que que acontece? Vocês veem que abre uma cratera ali, né? Então, eu só vou dar mais um ponto para facilitar aí o manuseio da peça. Ó, ele não solda, né? Agora eu consegui aí que corra a solda. Você viu que quando eu peguei e puxei, né? Vou colocar só para fazer um cordãozinho aqui unindo. Ó, aí vai derretendo e vai unindo, né? Mas olha, fica uma cratera, né? Não fica nem bom para dar acabamento depois. Então, o que que acontece? É nesses casos, tá? Vou pegar aqui a peça na mão. Agora tá um pouquinho mais fácil de fazer o que eu preciso. Para demonstrar para vocês que é melhor, tá? A gente tem aqui essa situação. E aí eu quero fazer um cordãozinho e não quero essas crateras, ó. Tá? Não quero essas crateras, que são crateras mesmo, ó. Varou a peça, tá vendo? Ó, varou a peça com um tiro de 70, 80 que a gente deu. É o que eu falo, né? É a potência de 100 watts aí, gente. Nem tá no máximo da máquina. Se eu der um tiro aqui, vara na hora, né? Na potência máquina. Na potência máxima da máquina. Então é isso, ó. Agora eu vou tentar fazer o cordão, então, tá? A minha posição tá meio ruim aqui por causa da câmera. Vou mexer um pouquinho nela, tá, pessoal? Aqui já dá para vocês acompanharem também. Então vou colocar aqui
uma potência até um pouco menor, tá? Vou segurar a peça. Eu angulei a peça, tá? Lembrando, estou angulando a peça. Pode ser assim, assim, enfim. Assim é melhor que a solda corre para baixo, né? Angulei a peça. E o único ruim é que a peça esquenta, tá? Vou colocar um pouquinho mais de potência. Por isso que a pinça aí nesses casos é muito bom. Vou usar aqui o alicate. Bom, novamente, eu gosto de soldar com a mão que dá mais precisão na pegada. Vou Vocês já veem que já não faz tanto buraco, a solda corre mais. Eu tô com a peça bem angulada, tá? E essa parte já tá muito... ela tá muito separada, tá? Pra gente dar uns tiros. Aí sim caberia, né, o que o pessoal tá usando aí, que é uma varetinha bem fininha. Você colocaria aí, daria uns tiros e pronto, e uniria, tá? É que eu tô sem nenhuma varinha bem fininha para demonstrar isso para vocês. Mas se vocês colocarem aí uma varinha bem fininha do metal e darem uns tiros, ela vai preencher essa lacuna. Se eu der tiro agora, a tendência é abrir buraco e não soldar, tá? Mesmo se eu aumentar a potência, ó. A tendência é abrir um buraco e não soldar pela distância, tá? Que tá aí. Então, ó. Vou colocar aqui, mas ó, a tendência é não soldar. Mesmo angulando, tá? Aqui tá muito já aberto esse espaço, tá? Pra gente conseguir uma boa solda. Ó, a potência máxima aqui, mesmo angulado, a potência máxima não, né? A potência de 80 já é potência demais. Eu ainda consigo correr a solda, né? Porque se eu apertar, a peça vai derretendo, a solda vai correndo e eu consigo até tampar, mas aí não vai ficar um bom acabamento, né, gente? A diferença, né, desse cordão para esse. E aqui nem é um cordão, tá? É que como eu tô com alicate é meio difícil de fazer, mas se a gente segurar, tá? Fica mais fácil. Se a gente segura com a mão ou segura em alguma base fixa, é que aqui eu tô com o alicate e mexe demais para fazer um cordão perfeito, tá? E sempre legal, né, quando você pega o equipamento, tá, seja ele qual for, pegar umas peças aí que pode ser detonadas aí e você ir testando, né, a solda. Até pegar, né, ó, tá vendo? Aqui eu conseguiria já um cordão mais uniforme. Enfim, eu vou cortar para soldar do outro lado, pessoal. Pra gente continuar aí e ver qual seria a melhor opção, tá? A gente já viu que realmente angular a peça é tudo na soldagem. Se você deixa reto, é buraco na certa, tá? Aqui temos aí, angulei a peça, tá? Que nem eu mostrei pra vocês antes. E queimei o dedo, né, pra variar. Ninguém é mais burro aqui do que o pai da Chiquinha. Mas aí, fiz o cordão, tá? A gente fez o cordão então aí, ó. Deixa eu tentar colocar pra vocês aqui. Fizemos um cordão contínuo, tá? Aqui não adianta disparar. Vai abrir buraco. Ainda dá pra salvar, tá? Daria pra salvar colocando alguns disparos, a peça em ângulos diferentes.
para a gente conseguir costurar. E é isso, pessoal. Então a angulação da peça na solda laser, a angulação da peça é tudo, porque é ela que vai fazer o seu material correr e não fazer um buraco, tá? Então, ó, não angulei, buraco não acerta, tá? Aí só para vocês verem que realmente tem que angular a peça, tá? Se você não angular, você acaba tendo um buraco. Na potência de 80 mais ainda, tá? Atravessa a peça, tá? Então não dá para soldar numa potência alta sem angular a peça. E é isso, pessoal. A peça tá bem soldada, bem firme. Bom, pessoal, teve um amigo aí no grupo que perguntou: e se quebrar dentro da pérola a haste? Dá para tirar? Bom, aí outro amigo sugeriu soldar, né? Soldar e puxar. Esquentar um pouquinho e puxar, né? Para a cola derreter. Porém, né? Vamos supor que isso aconteça e que não sobre espaço para soldar uma haste. Então ficou aí dentro a prata, né? Tá certo que a gente poderia pegar aqui uma broquinha, brocar, né? Mas é complicado. Pode acabar danificando a pérola e tal. Então, vamos fazer o teste aí que o amigo pediu, tá bom? Então, tô aqui com a pérola, tá? Essa sim eu vou segurar no alicate, porque se bater no dedo vai fazer estrago, tá? E aí a gente vai tentar focar aqui. E aí a gente tem então a pérola. Aqui é uma situação ruim, porque eu não consigo mais soldar, tá? Outra haste, como um amigo do grupo sugeriu, para puxar e tirar o pininho, né? Da forma aí que vocês fariam tradicionalmente. Então, aqui já a gente está falando de tentar tirar esse metal dando alguns tiros com a máquina, tá? Eu vou colocar a máquina numa potência alta, mas não tão alta com ciclo baixo, tá? O ciclo de 7 é muito alto, o pipoco pode queimar a pérola, tá? É algo que eu nunca tentei, tá? Tô fazendo pela sugestão aí do camarada no grupo. Então, vamos tentar aí? Só localizar a pérola de novo. Nesse caso eu vou dar os tiros com ela reta, tá? Pra gente conseguir um buraco aí. E ó, assim, né, gente? Errei um tiro aqui, né? Mas limpou, tá? Ó, eu acho que não tem mais metal ali dentro. Limpou, deu certo, viu? Então, pessoal, nesse tipo de situação você pode usar. Mas, claro, segura com uma morcinha, alguma coisa assim, para não cometer o erro que eu cometi aqui, né? Mas vamos ver, se a gente cometesse esse erro, o que aconteceria com essa pérola. Então, vamos, já que a gente está aqui, né, com ela em mãos, vamos dar uns disparos nela. Realmente, você acabaria estragando, tá, a pérola, né? Então, para vocês verem aqui como ficou, tá?
furou a pérola, mas dá um reflexo muito alto aqui. Não sei se dá para vocês verem, mas o laser, por ser uma superfície aí muito refletiva, o laser bate e volta parte da energia em forma luminosa, então faz uma luz aqui, um clarão imenso. Não sei se vocês estão conseguindo ver isso, mas eu consigo até furar a pérola, tá? Ou seja, digamos que eu tenho um trabalho aí com pérola, consigo fazer? Bom, eu não arriscaria, porque assim, eu consigo furar a pérola, tá? Mas não sei o estado que ficou, porque eu tô vendo no microscópio aqui, não ficou muito bom. Mas talvez, quando eu pegar aqui na mão, fale, pô, serve até para furar pérola, mais uma função aí. Bom, pessoal, aqui eu tô com um anel, tá? Bem grosso de prata. É uma das dúvidas que todo mundo tem, né? Será que solda coisas grossas? Enfim, esse anel é bem grosso, tá? E a gente vai fazer uma solda agora nele. Então, bora lá. Eu tô meio torto aqui, então eu não consigo localizar na lupa binocular, tá? Que seria o certo, seria localizar primeiro na lupa binocular. Então, o que a gente pode ver de primeira é que está aberto. Então, o que a gente faz? Localizar ele de novo. A gente vai dar um ponto para fechar, tá? Aumentar um pouco a potência. Então a gente dá alguns pontinhos, tá? É que estava desfocado ali aquela relação, tá? Por isso os primeiros não pegaram. Colocar mais um desse lado. Então primeiro a gente faz pontos, né? Uma vez já feito os pontos, tá? Isso aqui já não solta, tá? Não solta, não solta. Agora a gente vai pro cordão, né? E localizar de novo aqui. Aqui já está soldado, pessoal. E agora eu vou fazer um cordãozinho atrás.
Aí deu uma comidinha, tá? Isso aí é microscópico, então aqui no caso não vai fazer diferença, mas se eu meter outro tiro aqui, eu vou comer uma parte da aliança, tá? Tentar dar uma inclinada agora pro outro lado, para a solda correr para lá. Na hora que der o tiro. Bom, é isso. Quero ver soltar isso aqui. Já que é pra gente testar, né, pessoal? Se a gente testar unir 2 lingotes, será que uma máquina de 100 watts é capaz? Bora então ver. Ó, vou dar alguns pontinhos de solda só pra unir, pra depois pegar na mão e ficar mais fácil de fazer o cordão, tá? Então vamos lá. Claro que os parâmetros estão no máximo. Então, fazer mais uns por aqui. Reparem que eu também aumentei os ciclos por minuto, né? Ou seja, aqui a máquina está no talo, está no máximo, né? Bom, aqui a gente já vai conseguir pegar desde aqui. Então, é isso. Máquina de 100 watts é capaz de soldar até 2 lingotes um no outro. A profundidade é profunda, tá? 2, 3 milímetros. Então, quase que pega o lingote inteiro em cada tiro. Então, vai derretendo e o lingote, tá? Vai fundindo até por dentro. Vamos fazer outro cordão aqui agora. Tá? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, só para vocês verem, tô fazendo força, tá? Tá soldado. Eu acho que isso responde, tá? A questão de 100 watts dá conta do meu trabalho. Preciso uma de 200? Mostrei para vocês, na prática, que eu acho que não, né? Porque, enfim, 99% a gente faz com uma de 100 watts, tá bom? Soldou, que eu não consigo quebrar a solda puxando. Se eu entortar, tá? Eu tô entortando. Eu tô entortando. Não quebra. Olha, eu pensei que eu ia conseguir quebrar entortando. Mas nem entortando quebra, tá bom? Então, quem não acredita, vem ver a gente, tenta quebrar essa solda, faz uma solda aqui com a gente de 100 watts e tenta separar os lingotes aqui, tá bom?
Então é isso. Não posso garantir que toda máquina de 100 watts vai fazer isso. Eu garanto que as nossas máquinas fazem, tá bom? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por ter participado do curso. Obrigado pelo tempo de vocês. E agora eu espero que fique um pouco mais claro aí as coisas na hora de vocês comprarem o equipamento de vocês, tá bom? Obrigado.